E com pouco mais de 5.000 espectadores na Neoquímica Arena, o Corinthians empata com o Fluminense em 2-2. Fluminense que empata no finalzinho do jogo, já nos acréscimos. E assim, o jogo termina empatado. Nós vamos trazer para vocês aí a nossa análise e opinião e, claro, o histórico dessa partida de Corinthians 2, Fluminense também 2. Bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações desse jogão de bola de Corinthians 2, Fluminense também 2, na Neoquímica Arena na noite dessa sexta-feira. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal, sabe que o conteúdo vai ser show de bola, não é mesmo? Por isso eu já conto com o seu like logo no começo do vídeo. Você que tá chegando aí agora, tá vendo qual que é do nosso canal e curte futebol feminino, aí sim, assista o vídeo, se no final você gostar, aí deixa seu like, compartilhe e, se possível, se inscreva, ajuda a gente a bater a nossa meta. Conto com vocês, beleza, gente? Pois bem, gente, no apagar das luzes, o Fluminense arrancou empate no Corinthians por 2-2 na noite dessa sexta-feira, pela segunda rodada do Brasileirão Feminino de 2026. O jogo foi lá na Neoquímica Arena com pouco mais de 5.000 espectadores. Belém Aquino, Jaqueline marcaram para o Corinthians. Sochó em um golaço e Bruna Pelé descontaram para o Fluminense. Bruna Pelé que fez depois de uma falha da goleira Hilary. E assim termina o jogo em 2-2. Mas como é que os dois técnicos, Saulo Silva e o Lucas Piscinato, escalaram suas equipes para este grande duelo? Vamos confirmar então, começando com as guerreiras do Flu, que realmente foram guerreiras na noite dessa sexta-feira com esse empate. Pois bem, o Saulo Silva foi com a Kemily atendendo o pedido do Franco aí, colocou a Gislaine como titular, a Bruna Cotrim, Anne e a Sorriso, Karina, Raquel, Sochó e Keké, Camila e a Lili, aí o time do Saulo Silva para enfrentar as brabas do timão do técnico Lucas Piscinato, que entrou em campo com a Nicole que sofreu um desconforto muscular, uma lesão antes do jogo e foi substituída pela Hilary. Então a Hilary foi a titular. A Ana Morgante foi chamada rapidinho para ser a goleira reserva. Pois bem, a Hilary, Gi Fernandes, Érica, Thaís Ferreira e a Tamires, Daiana Rodrigues, Duda Sampaio, Letícia Monteiro e Jaqueline, Belém Aquino e Gabi Zanotti. Eu acho que não tem nenhuma dúvida aí que esse é um dos melhores times do Corinthians, pelo menos na mente do Lucas Piscinato, com exceção, claro, da Hilary, né, que entrou por um problema com a Nicole, certa. A Daiana Rodrigues vinha sendo titular e a Duda Sampaio, né, fez dar um passe maravilhoso para sair o primeiro gol, um passe incrível. A Letícia Monteiro, para mim, tem que ser titular nesse time, certo? Agora tá aí para vocês. Eu preferiria que ele desse mais alguma oportunidade aí para jogadoras que chegaram, né? Como a Paola Garcia, como a Raíza, pra gente ver como essas meninas se saem. Então tá aí para vocês as escalações dos dois técnicos para este confronto do jogo na Neoquímica Arena nessa sexta-feira. E o primeiro tempo, como é que foi o primeiro tempo desse jogo? Olha só, o Corinthians dominou o primeiro tempo até a parada para hidratação. As brabas sufocaram o Fluminense no ataque e abriram vantagem com o Belém Aquino e a Jaqueline logo no primeiro tempo. A pausa fez as cariocas, que diminuíram logo no primeiro lance após a retomada
da pausa. Pois bem, Xoxó acertou um belo chute de fora da área, encobriu a goleira e marcou uma pintura lá em Itaquera. O golaço da Xoxó, quem já conhece ela sabe que ela é dona de gols bonitos, né? Pois bem, o Fluminense cresceu na partida, mas antes do intervalo ficou com 1 a menos após a expulsão de Karina, que parou um contra-ataque com falta. Foi o último lance de perigo da etapa inicial. E no segundo tempo, olha só, na segunda etapa o Corinthians aproveitou a vantagem numérica e administrou o resultado. Belém Aquino, Gabi Zanotti e Andressa Alves criaram chances para ampliar, mas pararam na falta de pontaria e na goleira Kemily. O Fluminense não desistiu e foi recompensado no último lance, gente. Bruna Pelé, que entrou no segundo tempo, aproveitou a falha da goleira Hillary, que escorregou ao tentar dominar a bola e empurrou para o fundo da rede, deixando tudo igual aos 49 minutos, já nos acréscimos do segundo tempo. Pois bem, galera, aí como é que ficou a classificação? Com o resultado, o Corinthians aparece no terceiro lugar com 4 pontos. O Fluminense vem em sequência em quarto com a mesma pontuação. Agora a agenda das duas equipes é o seguinte: na próxima rodada, que acontece apenas no dia 13 de março, o Corinthians faz o derby contra o Palmeiras às 21h30 na Arena Barueri. O Fluminense joga no dia 14 de março contra o Grêmio às 18h no estádio Francisco Noveleto, lá no Rio Grande do Sul. Pois bem, além desse jogo, tivemos aí o que nós fizemos o pós-jogo: Grêmio 1, Palmeiras 2, Flamengo 4, Red Bull Bragantino 2, esse jogo Corinthians 2, Fluminense também 2, e ainda vamos ter nesse sábado América Mineiro contra o Internacional às 15h, Ferroviária contra o Botafogo às 18h, amanhã, domingo, às 15h, teremos Juventude e Atlético Mineiro, Vitória contra o Misto na segunda-feira, dia 23, às 15h, e também na segunda-feira, Cruzeiro e Santos às 19h, e fechando a rodada, São Paulo e Bahia às 21h, aos jogos dessa segunda rodada do Brasileirão Feminino. Pois bem, gente, o Corinthians conheceu mais um empate na Neoquímica Arena, dessa vez para as guerreiras do Flusão. Pode aí colocar realmente guerreiras, porque o time do Fluminense foi muito aguerrido, não desistiu em nenhum momento, principalmente no segundo tempo, quando perdeu uma jogadora. A Karina foi expulsa depois de parar um contra-ataque, e assim o Fluminense terminou o segundo tempo praticamente mais da metade com uma jogadora a menos. O Corinthians não soube aproveitar essa vantagem numérica e, ao contrário de partir para cima, o Corinthians administrou o resultado. Exatamente, gente. O Corinthians administrou o resultado de 2-1, né, pensando que já estava ganho o jogo, e aí, infelizmente, uma falha da Hillary. Espero que a torcida corintiana não crucifique a Hillary por essa falha, porque a Lelê já falhou, né? A Nicole já falhou, todas as goleiras experientes falham, e ela é uma jogadora jovem, precisa de apoio da torcida. Foi para mim um lance casual, que ela escorregou, né, antes de dar o toque. Então espero que a torcida corintiana não vai crucificar a Hillary por causa desse empate. O Lucas Piscinato, na minha opinião, entrou com um time que eu acho que ele tem na ideia o melhor do Corinthians, certo? Como a gente vinha falando no pré-jogo. Então, os jogadoras que entraram contra o Fluminense, na minha opinião, são as jogadoras que merecem ser titular, principalmente com a entrada da Letícia Monteiro. Então, o que faltou no Corinthians no segundo tempo? Efetividade, certo? E mostrar aquele time que parte para cima e briga por cada lance, foi o que faltou no Corinthians no segundo tempo. Enquanto do lado do Fluminense, o Saulo Silva teve uma correção aí, ele colocou a Gislane na lateral, certo? E continuou com a Anne, mas dessa vez a Anne não decepcionou, né? Vocês sabem, né? Mas aí o time do Fluminense no segundo tempo, no primeiro tempo, foi dominado mais ou menos até
a parada técnica e depois o Fluminense começou a entrar no jogo, perdendo 2-0, e aí a Sochó faz um golaço, né, gente? Sochó faz um golaço fazendo assim 2-1 e abrindo as esperanças do Fluminense de um empate. E foi a briga no segundo tempo, mesmo depois que a Karina foi expulsa, certo? O Fluminense foi muito brigador e é nessa falha da Hillary, a Bruna Pelé aproveitou e empatou. Então, é assim que terminou o jogo, certo? Um castigo para o time do Corinthians, que poderia ter aproveitado de estar com a jogadora a mais e partido para cima, mas não foi isso que eu vi, certo? E assim terminou o jogo 2-2. Parabéns aí o Fluminense por ser um time muito aguerrido, foi um time guerreiro nessa partida contra o Corinthians. E antes de encerrar o nosso vídeo, comunicar a vocês que o Esporte Clube Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Lucas Piscinato do cargo de técnico da equipe feminina. Pois bem, também deixa o clube auxiliar Breno Basso, o preparador de goleiras Francisco Rodrigues e o preparador físico Luiz Guilherme Gonçalves. Piscinato chegou ao Corinthians em dezembro de 2023 e conquistou 2 campeonatos brasileiros, 2 Conmebol Libertadores Feminina e uma Supercopa Feminina. Pois bem, infelizmente está aí mais um técnico, a primeira cabeça que rola no Brasileiro Feminino 2026 é do Lucas Piscinato. Agora aguardar quem será o novo técnico das Brabas no restante da temporada de 2026. Vamos desejar boa sorte ao Lucas Piscinato. Então tá aí pra vocês nossa análise e opinião e claro o histórico desse jogão de bola de Corinthians 2, Fluminense também 2. Nós vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí um maravilhoso fim de semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.